gente? Como Boa é que noite. vocês estão? Estamos falando do nosso querido João Bidu, que tá lá em Bauru. O Ed tá em BH. Ed, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fabi Antunes, a vidente dos famosos. O delegado da Cunha. Vim com o maior prazer, vou voltar mais vezes. O Gabriel Maia, psicólogo. Gabi, que bom ter você aqui. Obrigada. Imagina só. Quando a gente começa a dar conselho amoroso, é porque a gente já se lascou muito, né? Oi, muito boa noite. Ó, deixa eu falar o seguinte, antes da gente começar a entrevista, o nosso bate-papo de hoje. Isso aqui são lencinhos, tá? Porque eu não sei vocês, mas coisa esquisita essa tal de sinusite, né? Fiz teste ontem, fiz teste hoje, graças a Deus não é Covid. Mas esse tempo seco, esse tempo meio esquisito, assim, né? Deixa a gente com um trem aqui, ó. Você não consegue nem falar direito. Então a voz tá esquisita. O Marvin hoje também não conseguiu participar. Mas a gente tá aqui, porque a gente ama fazer o que a gente faz e a gente tá levando informação. E você sabe que o Tô de Cara agora, ele tá focado na área de saúde. Sempre saúde. E nós estamos aí pensando num novo nome. Então fica aí o pedido para você. Aquele nome que for escolhido vai ter um prêmio aqui especial do Hoje Tô de Cara. E a gente vai mudar o nome do nosso podcast voltado aí para a área de saúde, tá? E a gente quer a sua participação. Pode mandar a sugestão pelo YouTube, pelo Instagram, manda como você quiser, pelo nosso Telegram também, que tem lá, você que está inscrito, tá bom? A gente está aqui esperando. E como a gente está falando de saúde, a gente resolveu bater um papo sobre um problema que, se você não tem, você conhece quem tem. Ou um dia você pode ter. A gente vai falar sobre insônia e ansiedade. Será que essas duas coisas, elas se ligam em algum momento aí? E para falar sobre isso, é claro que a gente teria que trazer ele, Dr. Davi Lima, que é psiquiatra. Davi, obrigada por estar aqui com a gente. Você estava com a sinusite também, né? Também estava, viu, Solange? Obrigado aí pelo convite. Obrigada viu? a você. Semana passada eu também estava do mesmo jeito que você tá, viu? Tá parecendo um pato Donald falando, é uma né? sensação horrível. Mas enfim, passa alguns dias, você vai ver que vai melhorar Já também. melhora, né? Eu não sei por que tem sinusite, rinite, as ites da vida. Bom, mas vamos deixar as ites, Davi, e falar sobre insônia e sobre ansiedade. Vamos começar com a insônia, né? A gente sabe, eu não sei se é mito ou verdade. Gente, eu escutei numa pesquisa que fiz rapidamente antes desse bate-papo que o sono bem dormido, aquele sono gostoso, saudável, que a pessoa não precisa nem de medicação, ele chega até a emagrecer, é verdade? O sono é uma das capacidades, né, que nós seres humanos temos e que é uma das coisas mais importantes que tem para o ser humano, né? Porque o que acontece? A pessoa que dorme bem, ela consegue, de certa maneira, reorganizar-se, né, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de saúde mental e física, muito rapidamente. Então a gente sabe que assim, quando você dorme bem, você, no fundo, você está cuidando muito bem da sua saúde física e mental e diminui a chance de você adquirir uma série de doenças e até nessa questão, assim, para você manter um corpo saudável é muito melhor. Agora, quando a gente fala em dormir bem, esse dormir bem é aquela pessoa que consegue dormir sem medicação? Dormir sem medicação, o que é dormir bem? Hoje, é considerado dormir bem o seguinte, quando você vai dormir, em média, você tem que dormir em torno de 8 horas por noite, né? Esse é um dado importante. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Então, de 7 a 9 horas é um número de horas bom, né? Menos do que 7 horas, a gente já começa a ficar de olho, porque normalmente as pessoas que dormem menos do que isso, a chance de começar a ter algum problema é maior. E o dormir bem também está muito ligado ao seguinte: você deitar na cama e você também não demorar muito para dormir, né? Em 15, 20 minutos, no máximo meia hora, você entra no sono e dorme, né? E, preferencialmente, você conseguir dormir essas 7, 8 horas direto, sem acordar. Então, se você consegue fazer isso, normalmente você está com um sono relativamente bom. Você falou ter algum tipo de problema. Que problema?
As pessoas costumam ter alguns tipos, né, relacionados a questões da insônia, né? Então a gente tem, por exemplo, uma questão relacionada à insônia inicial. O que que é insônia inicial? A pessoa deita na cama e ela não consegue dormir. Fica virando de um lado Fica pro virando de outro. um lado para o outro e fica indo, né? E isso é muito comum, por exemplo, a insônia inicial nos pacientes que são ansiosos. Porque o ansioso, quando ele tem, né, principalmente, pode ser ansiedade, não necessariamente uma doença, mas se é uma doença, um transtorno de ansiedade, o paciente ansioso, o que que acontece com ele com muita frequência? Ele deita e fica uma série de pensamentos na cabeça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tinha que resolver isso, eu tinha que resolver aquilo. E aí a pessoa não consegue relaxar, né? A cabeça fica com uma série de pensamentos, uma série de ideias ali, e para você dormir, você precisa de estar o mais tranquilo, o mais calmo possível e com a menor quantidade de pensamentos, se possível. Aí você consegue entrar no sono mais rapidamente. Quando a pessoa está com muita coisa na cabeça, fica mais E difícil como é que dormir. trava esses pensamentos? Que eles são inerentes, né? Eles são inerentes. Parece que a cabeça, ela tem vontade própria, é uma coisa louca, né? Então, assim, o transtorno de ansiedade, uma das coisas que muitas vezes funciona para essas pessoas que têm uma insônia inicial, é o que a gente chama às vezes de fazer as bad notes, né? O que que é isso? Anotações mesmo antes de você dormir, né? Ah, legal. Então o ansioso, às vezes, 30 minutos, 1 hora antes de dormir, ele pegar uma folha de sulfite realmente e escrever tudo no papel. Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Porque só o fato da pessoa escrever, isso já dá uma tranquilizada e uma relaxada, e ela fala, olha, se vier algum pensamento, ela fala, não, eu já escrevi e já está ali. Então, essa pode ser uma técnica, dentre outras coisas a gente pode fazer, mas isso é algo que pode funcionar bem. O Bad Notes, ele serve também para aquele dia que você teve, por exemplo, foi péssimo. Odiei meu dia, eu planejei uma coisa, aconteceu outra, completamente o contrário, né? O destino rasgou a minha rota. Eu tive que mudar de rota, colocar no Waze novamente. Então, de repente, você escrever tudo que você passou de ruim é uma maneira de extravasar, de liberar, vamos usar a palavra, vomitar mesmo aquelas coisas ruins. É uma maneira. Essa é uma maneira de você meio que tirar um pouco a ansiedade, né? Porque a gente vive hoje num mundo muito ansiogênico. E um mundo onde a demanda e a quantidade de informações é muito grande para a gente no dia a dia. Então, às vezes, a gente esquece de muitas coisas e muitas coisas acontecem durante o dia. Então, se você tem uma agenda e você se programa, né, com algumas coisas principais, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Isso, para algumas pessoas, funciona muito bem e diminui o nível de ansiedade. O Roberto Ney, um beijo, viu, Roberto? Ney Basílio, ele está dizendo que ele... Perdão, gente, vai ser assim o programa hoje. Vai faltar voz. Ele diz que quando ele vai deitar, ele não consegue bloquear os pensamentos do dia a dia. Ele trabalha muito, tem uma carga horária pesada. Como é que ele faz? Então, existem outras técnicas também para você tentar fazer com que o sono venha de uma maneira mais fisiológica, né? Técnicas de meditação, por exemplo, né? Então, assim, quando você deita, tem vários tipos de meditação, mas uma das meditações que pode ser usada é a questão de você fazer uma respiração aprofundada, né? E você ficar tentando perceber realmente o ar entrando pelo nariz e depois saindo, e você focando única e exclusivamente no seu corpo e no que está acontecendo com você naquele momento, né? Então isso normalmente afasta os pensamentos de uma maneira maior, todos esses pensamentos que ele está falando, e aí você fica tentando focar só na sua respiração, ouvindo mesmo o ar entrando, o ar saindo, tentando... Enchendo o diafragma, né? Enchendo o diafragma, Não aqui. essa respiração abdominal, né? Então muitas vezes quando você puxa o ar, o diafragma, né, a barriga vai para frente, depois você solta, e a ideia é essa, tentar deixar o corpo mais relaxado possível à noite, tentar sentir realmente o que está acontecendo com o seu corpo e tudo mais, com a sua respiração. Isso muitas vezes funciona para várias pessoas. E alivia até a ansiedade. Alivia até a ansiedade, né? Técnicas de meditação são técnicas que a ideia principal é essa, tentar fazer você relaxar um pouco, ficar mais tranquilo e, obviamente, a ansiedade diminui nesse aspecto. O Guga está falando assim, qual o poder dos chás para dormir? Se são mitos ou verdades, coisas da vovó. Então, existem alguns chás que podem sim ajudar a dar uma relaxada, uma tranquilizada. Tem que tomar alguns cuidados, porque alguns chás também têm aspectos estimulantes. Então, você tem que ver qual chá que você vai tomar, né? Se tem algum estimulante, isso à noite não seria bom. Mas só o fato, assim, de você tomar uma bebida um pouco mais quente, uma bebida que relaxa, principalmente nesse tempo agora de frio e tudo mais, isso eventualmente pode ajudar também.
A pessoa tem que. O Sávio, pergunta do Sávio. Obrigada, viu? Tem bastante participação aqui, tá pelo nosso Instagram. O Sávio tá perguntando assim, Sávio Ferreira. Quando a pessoa deve procurar ajuda no problema de insônia? Então, a insônia, a gente começa a dizer que é uma insônia patológica, doença realmente, né? Um transtorno do sono, quando assim a pessoa passa a ter problemas, né? Pelo menos 3 vezes por semana, né? Isso se passa de 3 meses, isso a gente já fala de uma insônia crônica. Então, 3 vezes por semana, por mais de 3 meses, isso é uma insônia crônica. Se é por menos de 3 meses, isso é uma insônia aguda. A insônia aguda, ela é normalmente, o que acontece? Normalmente aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, né, momentaneamente, né? Então a pessoa perdeu o emprego, ou faleceu alguém, ou alguma coisa de muito ruim que mexeu muito com o psiquismo daquela pessoa naquele momento, e aí ela passa a não dormir bem e passa a ter uma série de problemas, mas muitas vezes ela se resolve num período aí de 3 meses. Quando passa mais de 3 meses, a gente começa a ficar mais preocupado nesse sentido. Então, esse é o parâmetro, 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, insônia aguda. Mais do que 3 meses, insônia crônica. A insônia, eu tô lembrando de cenas, eu não vou lembrar direito o nome do filme, mas assim, esses filmes americanos, em que os soldados passam aí por, às vezes, provas, o inimigo captura e tortura, etc e tal. E eu lembro A Noite Mais Escura, lembrei do nome do filme, que foi um filme verídico para capturar Bin Laden, eu lembro da situação. E eles pegaram um soldado do Bin Laden, os americanos, e deixaram esse cara preso numa sala lá, com a luz acesa 24 horas, música no talo 24 horas, para que ele não dormisse. Uhum. Né? É claro que a gente não vai chegar nesse parâmetro, mas eu quero fazer uma coligação com a falta de sono. Né? Você falou de vários problemas. Ela pode levar a pessoa a uma crise de estresse, uma coisa mais violenta. Pode levar até a morte, viu? Você tá brincando? Pode levar até a morte. Por exemplo, nesse caso aí que você está falando, é a privação do sono, né? Então, assim, fazer com que uma pessoa, você não deixar a pessoa dormir com uma luz, né, ali, muito som alto e tudo mais, isso é uma das piores coisas que pode acontecer pro ser humano, né? Tortura mesmo. Tortura mesmo. Então, assim, já fizeram até pesquisas, assim, de que se a pessoa morre mais cedo, se ela ficar sem comer ou se ela ficar sem dormir. É sem dormir. Uau. Então, assim, o dormir é uma das coisas mais importantes que tem para o ser humano. Se você fizer uma continha aparentemente rápida, Solange, o que acontece? A gente deve dormir em média 8 horas por dia, né? Se você pegar, então 8 horas é 1/3 do dia. Então uma pessoa que vive 90 anos, ela passa 30 anos dormindo. Ai, que 30 delícia. anos dormindo, né? Uma pessoa saudável que dorme isso daí. Então só esse número, você fala, pô, mas da minha vida eu vivi 90 anos e 30 anos eu passei dormindo. Então só esse número mostra a importância do sono. E a gente vê que muitas vezes, eu vejo isso no consultório, às vezes as pessoas chegam, não, sono é perda de tempo, é melhor eu ficar 2 horas a menos sem dormir, em vez de eu dormir 8 horas, eu vou dormir 5 horas, 6 horas, que eu estou ganhando tempo. É justamente o contrário. A pessoa que dorme bem e tem uma qualidade de sono boa, essa pessoa, primeiro foi o que eu disse, ela está com menos chances de adquirir uma série de doenças e ela tem um rendimento e uma qualidade de vida muito melhor. Então, assim, a gente não pode menosprezar o sono. O sono é algo fundamental. Mitos e verdades que podem atrapalhar o sono. Vamos lá. Depois eu vou pegar do pessoal aqui. O Alex que mandou, daqui a pouco eu abro, Alex, mas tem uma da minha cabeça mesmo. Eu escutei falar que quem treina muito próximo do horário de dormir, faz musculação, academia, enfim, qualquer exercício, atrapalha. Pode atrapalhar. Isso tem uma questão um pouco individual também. Tem pessoas, quando você faz exercício físico, você acaba estimulando, né, não só a questão, a musculatura, mas também o psiquismo. Então, para algumas pessoas, o mundo psíquico fica mais agitado depois de fazer exercício físico. Então a pessoa às vezes fica mais concentrada, mais focada e ela fica com uma dificuldade de entrar no sono. Então para essas pessoas que têm quando faz exercício, elas ficam um pouco mais inquietas, um pouco mais agitadas, um pouco mais focadas, às vezes a gente não recomenda exercício físico no período noturno. Então faz exercício de manhã ou depois do almoço, enfim, tudo mais. Porque normalmente esse período também
um período de 3, 4, 5 horas e depois a pessoa costuma relaxar. Mas às vezes a pessoa quer jogar futebol 10 horas da noite e quer dormir às 11, às vezes ela joga das 10 às 11 e chega em casa agitado, inquieto e não vai dormir. Então pode acontecer sim, é uma possibilidade. Agora, comer ou não? A pergunta do Alex Costa, antes de dormir. Então, à noite, o mais correto é a gente tentar fazer refeições mais tranquilas, refeições não tão pesadas, né? E também uma coisa que é importante à noite é você também evitar a ingesta de grandes quantidades de líquidos, principalmente 2, 3 horas antes de dormir. Porque se você beber muita água, beber muito suco e tudo mais, próximo de dormir, a probabilidade de você acordar de madrugada para ir no banheiro é muito grande. Se você bebe, né, 2, 3 horas antes, dá tempo do seu rim filtrar, produzir a urina e você, antes de dormir, vai no banheiro e urina. Aliás, isso é uma coisa importante. Sempre antes de dormir, o ideal é passar no banheiro e urinar, porque isso diminui a chance de você acordar de madrugada. A Joyce está dizendo assim, eu gostaria que o doutor explicasse a respeito do desmame de medicação para dormir. Ela começou a tomar desde a época da Covid, perdeu familiares, etc e tal, e agora ela não consegue dormir sem esses remédios. Ela não cita qual é a medicação. Então, esse é um problema que tem acontecido muito hoje em dia, viu, Solange? As pessoas estão usando medicações para dormir como se fosse água com açúcar. E não é, a gente sabe que tem uma série de problemas. Então, assim, existem várias medicações que a gente pode usar para dormir, né? Uma das medicações que é muito usada para dormir hoje em dia são as chamadas Z-Drugs, né? Que é o Zolpidem, a Zopiclona, né? Que são remédios que estão sendo muito usados. Esses remédios, eles agem nos receptores que são os receptores GABA do nosso cérebro, né? Que fazem, de certa maneira, a pessoa dar uma relaxada e uma tranquilizada. Mas o Zolpidem, por exemplo, é um remédio que as pessoas falam, não é tarja preta e não tem problema. Mas não é bem assim, não. A gente tem visto muitas pessoas com problemas, né, usando esse tipo de medicação e depois causando, sim, uma dependência para essas pessoas e depois para você tirar não é fácil. Então, assim, normalmente quando a gente vai tirar essas medicações, qual é o processo que a gente usa normalmente? Primeiro a gente tem que ver a dosagem que o paciente está usando. Primeiro se fazer um diagnóstico, né? Se é uma insônia real, qual é o tipo de insônia, se isso está ligado a algum outro transtorno psiquiátrico, porque a insônia pode estar ligada a um quadro de ansiedade, um quadro depressivo ou qualquer outro tipo de transtorno psiquiátrico. Então, você fazendo esse diagnóstico, e aí depois disso, para você começar a tirar o remédio, aí fica mais fácil. E normalmente, como é que se tira o remédio? O ideal é você ir tirando essa medicação gradualmente e vendo como o paciente responde. E se o paciente tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, normalmente você tem que tratar também essa doença. Olha que pergunta legal do Wanderson. Um beijo para todo mundo, viu? Tem bastante perguntinha legal aqui. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe responder. O que vem primeiro, ansiedade ou a insônia? Quem causa quem? Obrigada, Wanderson. Essa é uma boa pergunta. O que a gente vê com muita frequência na prática clínica que é assim, os transtornos de ansiedade cursam com insônia, principalmente com insônia inicial. Então, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, você vai perguntar para ela, ela fala que com muita frequência ela tem dificuldade para iniciar o sono, né? Não que ela não possa ter uma insônia intermediária ou uma insônia terminal, mas o ansioso com muita frequência tem essa dificuldade para iniciar o sono. Na maioria das vezes, o que a gente vê é que, assim, o que a gente chamava antes de insônia primária, né, que seria um quadro de insônia, a insônia por si só, quando a gente começa a investigar maior, normalmente existe algum transtorno psiquiátrico por trás. Seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno depressivo, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, um toque, enfim. As doenças mentais em geral, na realidade, a maioria das doenças mentais cursa com algum problema de insônia na maioria das vezes. Agora, tem gente que fala assim, eu deito cansada e acordo mais cansada ainda, doutor. É a qualidade do sono que não está alimentando, vamos chamar assim? Exatamente. É porque, assim, o que é dormir bem? Foi o que a gente estava comentando, Sim. né? Então, assim, é você deitar na cama e, assim, 10, 15 minutos, meia hora, você inicia o seu sono e você passa pelas fases do sono, né? A gente tem algumas fases do sono, o sono não REM, o sono REM, que é um sono mais aprofundado, e o ideal é que você durma em torno de 8 horas seguidas. As pessoas que fazem isso, normalmente elas estão dormindo bem e elas não vão ficar cansadas no outro dia. Então, se isso está acontecendo, ela não deve ficar. Agora, se a pessoa
dorme, demora para dormir, fica acordando muitas vezes à noite, ou tem um despertar precoce, ela acorda assim 3, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir, e fica naquele sono de dorme, acorda, daí ela fala, não, dormi 8 horas, mas não teve um sono reparador. Essa pessoa possivelmente não vai ficar bem durante o dia. Agora, acordou de madrugada, vai lá, quem nunca, né? Quem nunca teve aquela coisa? Tem a história de que se você acorda às 3 horas da manhã, você tem que ajoelhar e orar, porque é a passagem espiritual, enfim. Respeitando todas as linhas aí, acordou. Acordou às 3, acordou às 4 horas da manhã. O que que não devemos fazer? Porque normalmente o celular está na cabeceira da cama. Aham. A pessoa vai lá e, buf, pega o celular. Pior coisa, as pesquisas mostram que assim, você não deve usar o celular de madrugada, por vários fatores. Primeiro que assim, o celular, ele possui alguns tipos de iluminação, principalmente a coloração azul, isso desperta o sono, né? E qualquer tipo de iluminação de noite, isso faz com que, quando a gente está dormindo, a gente tem a produção de um hormônio que se chama melatonina, não é? Tem uma medicação, não tem? Tem uma medicação que se chama melatonina e tem alguns remédios que agem nos receptores da melatonina, induzindo o sono, né? A rameuteona, por exemplo, age nesses receptores da melatonina. Mas assim, para você produzir melatonina, normalmente você tem que estar num ambiente escuro, o quanto mais escuro, melhor, né? Um ambiente silencioso e o mais tranquilo possível. Por isso que quando você fala em insônia, uma coisa importante é você dormir num quarto escuro, o mais silencioso possível. A gente até brinca que assim, se você puder colocar no quarto aquelas janelas de blackout, muitas vezes é até melhor, porque entra menos iluminação, isso facilita o sono. E tem que ter uma cama confortável, uma cama agradável. Então assim, fazer esses aspectos relacionados ao sono é super importante, porque isso facilita a produção de melatonina e quando você produz adequadamente a melatonina, o seu sono fica mais estável e o seu funcionamento durante o dia também fica melhor. Eu tinha um editor na TV e ele faleceu, ele teve apneia do sono, pela obesidade, né? Uhum. Ele teve várias crises, e infelizmente, na última crise, ele faleceu por conta de uma crise apneica, ou seja, ficou sem respirar, né? Como é que a gente percebe, principalmente para quem mora sozinho, que ele tem essas crises que podem atrapalhar a qualidade do sono? Então, existe um exame que se chama polissonografia, que é um exame que a gente chama até de padrão ouro aí para você fazer um screening melhor de como aquela pessoa está dormindo, né? É um exame às vezes um pouco chato, porque às vezes você tem que dormir realmente numa clínica, coloca-se uma série de eletrodos na cabeça, no corpo. Já atrapalha, né? E assim, a pessoa não está dormindo na cama dela, enfim. Mas é um exame muito bom, porque tem pessoas que conseguem fazer, e aí você tem dados mais objetivos, porque daí, com esse exame, você tem um relatório que vem, olha, o paciente demorou meia hora para entrar no sono, ele teve tantos despertares durante a noite, né? Ele fez apneia ou não fez apneia? Qual foi a saturação dele durante o período que ele estava dormindo? Então, assim, você tem uma série de parâmetros que, para o médico, ajuda bastante. Então, os pacientes que são obesos, com uma certa frequência pode acontecer a questão do ronco, a questão da apneia. Então, vale a pena, às vezes, ter uma consulta e, eventualmente, até fazer esse exame. Então, aquelas brincadeirinhas, nossa, meu marido ronca pra caramba, etc. É muito engraçadinho, mas não é legal. Não é legal. Tem que se investigar. Tem que se investigar e o ronco também acaba atrapalhando muito o casal, o cônjuge, né? Porque a pessoa que está dormindo junto, às vezes acaba não consegue dormir porque faz um barulho realmente. Então tem que investigar quais são essas causas e eventualmente, alguma abordagem para melhorar isso daí. Eu tenho um casal de amigos que eles dormem separados. Porque ele Por quê? ronca demais. Ele ronca absolutamente demais. O Iser Dulon, desculpa se não for esse o sobrenome, ele diz o seguinte: quais as medicações para, ele fala, regularizar a ansiedade podem atrapalhar nosso sono? Ou elas só ajudam? Existem alguns remédios para ansiedade que você tem que fazer o uso, muitas vezes você tem que tomá-los de manhã, porque tem alguns remédios que você pode usar e que eventualmente tiram o sono, né? Quais são os remédios que são usados para ansiedade, basicamente? Você pode usar os benzodiazepínicos, né? Mas não são as drogas de primeira linha, porque os benzodiazepínicos são os remédios tarja preta, né? O clonazepam, o diazepam, o alprazolam, né? Que é o Rivotril, o Gempax, o Frontal, enfim, tem várias
Só que assim, esses remédios, eles são muito bons para ansiedade? São. Só que assim, eles podem causar dependência. Então, para usar os benzodiazepínicos, normalmente a gente recomenda que assim, eles devem ser usados como sintomático. Quando a pessoa está muito ansiosa, muito preocupada, naquele momento a pessoa pode tomar e eventualmente melhora aquilo lá. Mas se a pessoa fica tomando todo dia, ela pode se tornar uma pessoa dependente. Então hoje, para a ansiedade, a gente tem usado muitos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, que são remédios que aumentam a quantidade de serotonina no cérebro, e isso diminui a ansiedade e diminui também sintomas depressivos. Só que algumas dessas medicações, elas podem eventualmente tirar o sono, né? Então, quando isso acontece, a gente dá o remédio de manhã, porque daí a pessoa vai metabolizando esse remédio durante o dia, e aí ela vai ficando menos ansiosa, mais tranquila, e isso por si só tem um reflexo no sono. Se você chega mais tranquilo, mais calmo à noite, a tendência é que você pegue no sono mais tranquilamente. E evitar, né? Eu tenho um exercício muito simples que eu comecei a praticar e ajudou bastante. Evitar assistir televisão, notícias ruins, coisas pesadas, filmes agitados, essa coisa toda. E eu ponho no YouTube, eu ponho aquele som de chuva. Sonzinho de chuva bem baixinho. Bem baixinho. É uma delícia para dormir. Tá escrito 3 minutos, eu acho que eu vou em 1. É muito gostosinho. Atrapalha ou não? Não, tem pessoas que funcionam super bem com esses sons aí, né? E isso pode ser, para algumas pessoas, pode funcionar. É aquela velha história, né? Quando tá realmente chovendo, tá um dia frio e tá chovendo. Né? Você ouviu o barulho da chuva, isso para algumas pessoas é muito relaxante. Então, se funciona, não tem problema nenhum. Então, é algo que pode ser usado sem questões. O Marcelo tá perguntando, Marcelo Machado, olha lá de Manaus. Ele está perguntando se tem algum estudo com canabidiol. Tem estudos com canabidiol hoje para insônia, né? Os estudos assim com canabidiol, hoje os estudos que têm mais evidência científica são os estudos relacionados à epilepsia, né? Principalmente esses quadros de epilepsia mais grave, né? Onde a pessoa às vezes tem 15, 20, 30 crises de epilepsia. Esses estudos com evidência científica maior mostram que o canabidiol funciona bem. Mas o canabidiol está sendo estudado num espectro muito grande realmente. Então, tem estudos mostrando para insônia, estudos mostrando para ansiedade, estudos mostrando para depressão, para dor e tudo mais. Mas as evidências não são tão fortes. Então, está sendo usado para uma série de patologias, mas eu acredito que com o passar do tempo, estudos mais robustos devem chegar e aí a gente vai ter um embasamento científico até mais forte. Eu fiz um sobre câncer. Também tá tudo em pesquisa, em estudo, mas, né? Gente, não é maconha. Tá? Exatamente. Tem que explicar bem, né, doutor? Canabidiol é um produto. É um produto, né? É um extrato, né? Que é colhido da maconha, que é a cannabis sativa, né? E aí você tem uma série de componentes dentro da cannabis, né? Os canabidióis, você tem o THC, e aí, dependendo da composição que existe ali dentro, aí, dependendo do paciente, você vai prescrevendo de acordo com o que está acontecendo com o paciente. A Marília está perguntando se a pessoa é ansiosa, nasce ansiosa ou se torna ansiosa. Então, essa é uma boa pergunta. A ansiedade, os transtornos... Primeira coisa, a gente tem que falar o seguinte, a ansiedade, por si só, ela não é doença. Todos nós podemos ter ansiedade, né? O que é ansiedade? O que é? A ansiedade é muito ligado a essa sensação, essa percepção de inquietação, às vezes de um nervosismo, que a pessoa ela fala, olha, alguma coisa interna não está muito bem, e a ansiedade, com muita frequência, ela repercute com uma sensação física no corpo da pessoa. Então, quando a pessoa está ansiosa, muitas vezes assim, o coração pode acelerar, às vezes a pessoa pode tremer um pouquinho, ela pode ficar sudoreica, ela pode ter uma sensação de falta de ar, eu estou com falta de ar, acha que é uma crise de asma e não é. Ela fica um pouco mais ofegante. Às vezes ela pode ter uma sensação de que assim, nossa, parece que a gente chama de despersonalização. Então a pessoa fala, nossa, parece que eu não sei direito quem eu sou, eu estou meio diferente agora. Ou de desrealização, ela fala assim, olha, parece que o ambiente está diferente. Então são sensações que a pessoa tem, nessa inquietação que ela tem, uma série de sintomas físicos que aparecem. Agora, e mentais também, né? Às vezes a pessoa fica angustiada, ela se sente um pouco mais irritada devido à ansiedade. Agora,
isso, eventualmente, pode acontecer com qualquer pessoa e isso não é doença, né? Então, se você, pô, eu vou ter uma entrevista, eu vou dar uma aula, então a pessoa Dá fica... o frio na barriga, dá um frio né? na barriga, a pessoa pode ficar um pouco mais ansiosa, tudo. Então isso faz parte da vida, a gente ficar ansioso em alguns momentos. A ansiedade, ela se torna doença, e aí a gente fala em transtorno de ansiedade, quando isso começa a ocupar um número de horas grande na vida da pessoa, todo dia, e isso gera um sofrimento grande para a pessoa e um prejuízo na vida da pessoa. Então a pessoa, ela fazia uma série de atividades, uma série de coisas, e ela deixa de fazer porque a ansiedade passa a tomar conta dela. E aí começa a gerar problema. Então, quando isso acontece, aí precisa de tratamento. O ansioso, ele se pré-ocupa, ou seja, se ocupa de uma coisa que não aconteceu. Que não E aconteceu. nem sabe se vai acontecer, E e nem- geralmente não acontece. Exatamente, o ansioso é aquela pessoa que normalmente ela está preocupada muito com o que vai acontecer, com o futuro, né? Então nem aconteceu e a pessoa, não, mas eu vou sair, vou bater o carro e vai acontecer alguma coisa e a pessoa começa a entender muitas vezes que aquilo ali é uma realidade e não consegue relaxar. E isso é uma besteira, né? Porque no fundo, claro que assim, é fácil a gente falar, porque a ansiedade, tem uma questão da ansiedade que está muito ligada ao sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, como o próprio nome já diz, a gente não controla. Então não adianta, às vezes assim, eu estou numa crise de ansiedade, o meu coração está disparou a 120, a 140 batimentos por minuto. Não adianta eu chegar na hora e falar, coração, volte a bater a 70 batimentos por minuto. Não. Ele não vai voltar naquele segundo, naquele momento. Mas se eu sair um pouquinho, eu relaxar um pouquinho, vai passar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ele vai voltar ao normal. Então, tem uma questão dentro da ansiedade, que quando a gente entra nessas crises, não é que a pessoa sai na hora da crise, né? Então, e aí entra numa questão também, na questão do controle, né? Porque o ansioso, ele tem uma percepção, uma falsa percepção de que ele controla as coisas, né? Então eu vou sair daqui, eu vou pegar o meu carro, e aí eu vou passar na padaria, eu vou comprar pão, leite, presunto, queijo, e aí eu vou para casa e vou fazer isso, eu vou assistir isso, aquilo. Tudo bem, não tem problema nenhum você programar o que você vai fazer. Agora, você achar que você está no controle, que vai acontecer exatamente isso é uma falácia, porque isso não existe. Aí ele entra na decepção quando não acontece. E quando não acontece, Na frustração. E aí entra na frustração e muitas vezes entra na questão de ficar ansioso, porque ele acha que não tinha que acontecer daquela maneira e não acontece. E a vida faz parte da vida, a imprevisibilidade. No fundo, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos. A gente lida com probabilidades. E a probabilidade pode ser, possivelmente daqui 1 minuto, 2 minutos, eu devo estar aqui conversando com você, mas eu não tenho certeza. Davi, você está viajando. Pode cair um avião aqui, a probabilidade é muito pequena, mas poderia, né, cair um avião, ou acontece um assalto, ou acontece um acidente aí fora, gritam por socorro, vamos lá ajudar, enfim. Então a gente não tem o controle das coisas. Então quando você lida melhor com esses aspectos de que, olha, vamos tocar a vida da melhor maneira possível, com metas, com planejamento, não tem problema nenhum. Mas quando sai do rumo, você não precisa ficar desesperado, calma. Vamos ver, saiu, vamos tentar um outro caminho. O criar expectativa é ruim? O criar expectativa, quando você cria uma expectativa de que é certeza que aquilo vai acontecer, é ruim. Quando você cria uma expectativa de que, olha, vamos lutar para que isso aconteça, mas se eventualmente o caminho não acontecer, eu vou lidar com isso, isso é mais tranquilo, é melhor nesse sentido. Pais ansiosos criam crianças ansiosas. Criam, assim, a ansiedade tem um componente genético, então a gente sabe que, assim, se você tem pai, mãe, tio, tia que são ansiosos, muitas vezes o espectro dentro daquela família existe. Agora, o ambiente tem um componente muito importante no conceito de ansiedade, né? Então, se você vive num ambiente que é muito ansiogênico, muito tenso, muito nervoso, a tendência é que você entre nesse clima também. Então, se o pai é ansioso, a mãe é ansiosa, a casa é muito ansiosa, as crianças acabam entrando também nesse clima. Então, muitas vezes, se a criança está ansiosa, aliás, tudo que acontece com a criança, não tudo, mas muitas vezes, o que está acontecendo com a criança, uma das primeiras coisas que você tem que ver é como é a dinâmica familiar, né? Porque se a família não está bem, se os pais não estão bem, isso com muita frequência tem um reflexo no comportamento da criança. O Edson Pereira, um beijo para todo mundo. Aliás, eu passei à tarde hoje no batalhão da Polícia Militar aqui em São José dos Campos. O Edson está mandando uma pergunta. Obrigada, viu, Edson? Eu comentei
com a turma que a gente estaria fazendo o podcast sobre ansiedade, e ele fala assim, como controlar a ansiedade numa situação de risco, que é uma situação que eles convivem todos os dias. Todos os dias, né? Inclusive no dia 21 de abril, que é não só dia de Tiradentes, é dia do polícia, né? Dos policiais, militar, civil, federal. Eu postei até um vídeo perguntando assim, você daria sua vida para uma pessoa que você não conhece? Porque eles saem de casa com a certeza de vão trabalhar. Agora, se vão voltar, eles não. É verdade. E se a gente for pensar, nem a gente tem essa certeza. Ninguém tem. Mas é que eles confrontam com o perigo de uma forma muito mais clara o risco do que a gente. é muito mais iminente para eles, né? Essa é uma boa pergunta, viu, Solange? Edson, o nome uma parte da ansiedade, uma parte de você se manter tranquilo numa situação de risco, isso é treinável, uma parte, não toda. Então, assim, o que se pode fazer é você simular situações, né? O que a gente chama de dessensibilização dentro da área da psiquiatria e da psicologia, né? Então, por exemplo, se ele vai enfrentar o treinamento do policial, na verdade, está dessensibilizando ele. Então, assim, ele vai enfrentar um bandido na rua, então antes dele enfrentar, ele tem que treinar. Olha, se o bandido puxar a arma, eu vou puxar a arma dessa maneira, eu vou reagir dessa maneira e tudo mais. Se isso está muito bem estruturado na mente dele, como ele deve reagir numa situação de perigo, ele fica mais tranquilo. Agora, não é totalmente treinável, porque tem uma parte, que é sistema nervoso autônomo, que quando você está numa situação de muito estresse, de muita tensão, às vezes você pode ter uma sobrecarga de adrenalina naquele momento, e aí pode sair um pouco do controle. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas quanto mais treinada a pessoa está, quanto mais treinado o policial está, melhor ele vai enfrentar essa situação de perigo. Entendi. Tá aí, Edson. Obrigada. Um beijo para todo o batalhão aí, um abração para todos aí. Agora, quando a gente fala de ansiedade, Davi, que tipo de tratamento é utilizado? É multidisciplinar? Como é que funciona? Então, tem várias maneiras de tratar a ansiedade, né? Quando a pessoa chega no consultório, ela quer uma pílula mágica. Ela quer tomar um remédio achando que vai resolver todos os problemas. Então, existem várias medicações que ajudam na ansiedade, né? Eu já falei de algumas aqui, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Mesmo alguns tricíclicos, os benzodiazepínicos. Então, tem várias medicações que podem ser usadas para ansiedade. Mas assim, tratar a ansiedade não é só remédio. Uma coisa que é muito importante para a ansiedade é você fazer uma reflexão de qual é o seu estilo de vida. Descobrir os gatilhos, de repente, descobrir os disparam gatilhos, essa ansiedade? Descobrir os gatilhos, né? Tem alguns gatilhos que às vezes algumas situações, problemas que deixam a pessoa mais vulnerável e mais tensa em determinados aspectos, mas é muito ligado também à questão de você ter um padrão de qualidade de vida melhor. Por exemplo, é aquela velha história, você tem que fazer exercício físico. Hoje, exercício físico é algo que as pessoas fazem e isso diminui a ansiedade. Então faz a pessoa ficar mais tranquila, mais calma, o seu psiquismo melhora. Então fazer atividade física hoje já não é mais uma opção da pessoa. Hoje fazer exercício físico é como tomar um remédio. Você tem que... eu não gosto de fazer exercício, mas você tem que fazer. Tem que fazer, porque o que acontece? A pessoa que faz exercício físico, ela fica não só do ponto de vista físico, mas mental, muito melhor. A qualidade de vida dela melhora, a expectativa de vida melhora, então não tem muita alternativa. Outro aspecto, assim, para lidar com a ansiedade, muitas vezes é fazer psicoterapia. Mas eu não gosto. Mas assim, as pessoas que eventualmente têm um transtorno de ansiedade, quando você faz a psicoterapia nada mais é de você ter um momento de reflexão, de você tentar entender o que está acontecendo internamente com você. Claro que para fazer terapia, o ideal é você fazer com uma pessoa competente, a pessoa tem que querer fazer terapia também, porque fazer terapia forçado é uma coisa que não funciona, e o santo tem que bater de certa maneira com o terapeuta. Tem que ter a empatia. Mas se esses requisitos são preenchidos, a chance de dar certo é muito grande. Então, se a pessoa faz exercício, se a pessoa entra num processo de psicoterapia, se a pessoa consegue lidar bem com as situações de estresse, porque tem várias maneiras de você lidar com situações de estresse, né? O que você pode fazer e tudo mais. E você procurar ter um estilo de vida mais tranquilo, saindo dessa loucura que a gente está no dia a dia, isso por si só já diminui muito a ansiedade. Então, podem ser aspectos que podem ser utilizados. Engolir sapo. Atrapalha? Tem gente que fala assim, não briga, não discute, silencia. Enfim, são N conselhos. São N conselhos. Normalmente, engolir sapo não é uma boa estratégia, porque quando você engole o sapo, na verdade, você
está falando um não para você mesmo. Então você está introjetando alguma coisa que está ali, e se você não coloca para fora, isso vai gerando uma angústia, uma amargura e pode aumentar a ansiedade. Claro que você tem que fazer uma leitura do ambiente onde você está, né? Então, às vezes, se você está numa situação que naquele momento não é o ideal, às vezes, discutir ou brigar com a pessoa, ou, enfim, entrar num atrito por uma situação XYZ, às vezes, momentaneamente, estrategicamente, é melhor, olha, agora eu não vou entrar nesse atrito. Mas você não pode deixar isso reverberando dentro de você. Você tem que chamar essa pessoa num segundo momento. Olha, fulano, eu não gostei do jeito que você falou comigo, aquele dia você falou assim, assado e tudo mais. Ou você tem que lidar com a situação de alguma maneira. Porque se você não lidar internamente com isso, quem vai pagar o preço é você mesmo. É uma pergunta que veio da Shirley. Ela falou justamente isso, que o marido dela deixa ela nervosa o tempo todo. Chega em casa correndo, fazendo as coisas correndo, sempre está nervoso. E ela quer discutir, não discutir, ela quer conversar a respeito da relação. E ele vem com patada e ela engole o sapo para não piorar o estresse dele. Ela pergunta, eu estou fazendo certo? Isso está me fazendo mal. Se está te fazendo mal, não está certo, então. Exatamente. Eu acho que aí é uma questão da dinâmica do casal. Por que que esse marido também está chegando todo dia né, muito agitado, muito inquieto, sem tempo e não consegue conversar com ela e tudo mais? Então ela tem que sentar com ele, olha, o que está acontecendo? Todo dia você chega assim. Você chegar um dia, 2 dias é uma coisa, mas vamos ver, então eu estou trabalhando demais. Então diminui o ritmo de trabalho, vamos fazer uma coisa diferente e tudo mais. E tentar conversar com ele, talvez quando ele não esteja nesse estresse. E tentar entender por que ele está, para ele sair também dessa dinâmica, né? Porque Porque às vezes nem ele percebe. ele nem percebe, mas está fazendo mal para o casal. Então se eles não conversarem também, não vão sair dessa dinâmica, Não, né? pode sair do casamento, de repente. Exatamente. Né? Olha a ansiedade da Silmara, doutor Davi. Silmara está dizendo, parabéns, minha linda, que ela vai casar agora no meio do ano. E ela pergunta se a ansiedade pode dar dor de barriga. Porque desde que anunciou o casamento, ela não para de ir no banheiro. Pode dar. Ela nunca ia tanto ao banheiro. A ansiedade pode dar dor de barriga. Pode dar dor de barriga? Pode dar alterações intestinais. Aliás, é o assunto da semana que vem, viu, gente? Problemas intestinos. Doutor Rachid veio. Exatamente. Excelente médico aqui em São José. Tenho certeza que vai ser um podcast muito bom. E aí o que acontece? Quando a pessoa fica muito ansiosa, muito tensa, isso pode gerar alterações, como eu falei, não só do ponto de vista físico, mas mental, e às vezes a pessoa pode ter uma diarreia, pode ter uma dor de estômago, uma dor de barriga. Então, e como é que ela controla isso, então? Aí se você vai casar, seu príncipe lindo, e aí, como é que ela controla? Então, aí o que acontece? Foi o que a gente falou, talvez assim, começar a fazer um pouco mais de exercício físico antes desse casamento, talvez tentar entender por que ela está tão ansiosa com esse casamento, conversar um pouco mais, uma psicoterapia. Você sabe que tem alguns trabalhos mostrando também que o contato com a natureza é algo que diminui bastante a ansiedade. Abraçar árvore funciona mesmo ou é piadinha? Você estar numa área verde, né? Então, por exemplo, a gente vive num mundo muito urbano, né? Com carro, com barulho, com cidade, prédio. Então, às vezes olha, eu vou fazer um passeio num parque, ou vou passar um final de semana num sítio, ou mesmo numa praia, né? Uma praia mais deserta. Isso para a cabeça é muito bom, isso diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então, talvez para ela, assim, ir passar um final de semana numa praia que ela goste, ou, eu tenho um sítio da minha mãe, do meu pai, que é um sítio super tranquilo, vai lá, fica no meio do verde, e anda no meio dos animais lá, enfim. Contato com a natureza é algo que tranquiliza as pessoas. A Gil tá falando de uma coisa que é bem polêmica, viu? A Gil Carvalho. Ela está dizendo assim, que ela, para se acalmar, sempre que ela está muito ansiosa, ou mesmo quando ela não consegue dormir, ela toma taças, ela falou taças, não falou quantas, taças de vinho. Aí eu já pego o vinho e vou para a bebida. Realmente relaxa, Davi? Então, o álcool, ele tem um sistema que a gente chama de um mecanismo de ação bifásico. O que acontece? Quando você começa a tomar um pouco de álcool, num primeiro momento você fica até um pouco mais eufórico, você fala umas coisinhas a mais, você fica um pouco mais solto e tudo mais. Mas a partir do momento que você começa a ingerir um pouco mais o álcool de maneira geral, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Então o que acontece? Se a pessoa ela já tem uma tendência
a ficar deprimida ou ser deprimida, ou ela tem uma tendência a ser ansiosa, a partir do momento que o álcool começa a ser metabolizado, no outro dia, quando a pessoa acordar, ela vai acordar muito mais ansiosa e mais deprimida. Então não é uma boa estratégia usar álcool assim para relaxar, para isso e aquilo. Se você tomar uma dose pequena, né? Eu vou tomar um cálice de vinho, vou tomar um copo de chopp e tudo mais, a chance de dar um problema é muito pequena, porque você está ingerindo uma quantidade pequena. Mas se você começa a ingerir uma quantidade grande de álcool, primeiro que o seu sono deixa de ser fisiológico. As pessoas acham que assim, quando eu bebo, Eu relaxo. eu durmo melhor. Não Não. dorme. Você não entra no sono fisiológico, porque o sono fisiológico você tem que atingir o sono fisiológico ele é dividido em sono não REM e sono REM. O sono REM é aquele sono mais aprofundado. Que é o o sono- que pesa mesmo. É o sono onde você relaxa mais, você aprofunda mais o sono. Até em termos de tempo, é um tempo menor. Se você pegar 25% do sono, quando você dorme, é o sono REM, esse sono mais aprofundado, e 75% é o sono não REM, que é um sono mais superficial. Quando você bebe, existe uma alteração na qualidade e na quantidade desse sono. Então, você não tem um sono fisiológico. Então, é uma falácia também falar, não, eu bebo e durmo melhor. Não dorme. Né? É um problema isso daí. Então, assim, bebida, a gente tem que tomar muito cuidado porque pode gerar problemas e, eventualmente, se a pessoa começa a beber uma quantidade grande, ela pode até se tornar um dependente do álcool, E o que que aí que é é muito mais grave, né? Pesadelo, o que é dentro do nosso sono? Então, o pesadelo é um sonho, né, que é muito desagradável, onde você tem vivências, normalmente são vivências desagradáveis, ruins, né, que a pessoa não gostaria de estar tendo, e que isso dá uma certa, faz com que a pessoa Mas isso é reflexo do dia que a gente passou, Não de nesse- alguma situação, não? Não necessariamente. Pode ser que assim um dia ruim eventualmente pode gerar um pesadelo. Algumas medicações podem também aumentar a chance de pesadelos também. E normalmente assim os pesadelos eles acontecem com uma certa frequência quando a pessoa não está bem também mentalmente, psiquicamente. Então precisa de entender também se não tem alguma coisa por trás ali, se às vezes não tem algum problema, às vezes alguma doença mesmo psiquiátrica por trás. Tá, entendi. Antes da gente terminar, uma pergunta bem legal do professor Carlos. Um grande abraço, professor, que é advogado. Ele diz o seguinte: a ansiedade pode desencadear outros problemas mais sérios de transtornos psicológicos? A ansiedade, ela já é um transtorno, né? O transtorno de ansiedade já é um transtorno mental que pode ser sério e que pode gerar uma série de problemas. E pode gerar alguns outros problemas, né? A gente brinca que, por exemplo, no pronto-socorro, às vezes chega um paciente falando, olha, doutor, eu tô com dor no peito e que tá me incomodando muito, né? Isso pode ser um infarto, mas pode ser uma crise de ansiedade também, ou pode ser outra coisa também. Então, se você tem um problema clínico, né? Seja um problema cardiológico, ou um problema pulmonar, ou enfim, um problema clínico no geral, e você tem um transtorno de ansiedade junto, esse problema clínico se torna mais grave, porque a ansiedade possivelmente vai piorar esses sintomas. Então, o ideal é você fazer um tratamento, não só da parte clínica, mas da parte psiquiátrica, para que o paciente se sinta melhor. Depois da pandemia, as pessoas pioraram bastante, doutor? Eu acho Mudou o comportamento? Mudou, eu acho que, e principalmente na pandemia, né? Durante a pandemia, eu atendi muita gente que estava muito mal, assim, não só com questões relacionadas à depressão, mas com transtornos de ansiedade, né? Crises de pânico, questões relacionadas à insônia, e foi muito pesado realmente durante a pandemia. Eu acho que agora, como a gente está num período melhor, mais tranquilo, as pessoas, e grande parte da população também está vacinada, então as coisas eu acho que estão fluindo melhor. Mas ainda assim, os transtornos de ansiedade são transtornos muito prevalentes na população em geral. A gente vê muito na nossa prática clínica. Tá ok. A Rita de Cássia, um beijo para a Rita de Cássia, de Uruguaiana. Olha que legal. Ela está pedindo para a gente falar sobre suicídio no próximo programa. Se o senhor pode falar sobre isso? Posso. Principalmente entre os adolescentes. Ela conta a história que ela perdeu um parente, enfim. E aí, se você pode falar sobre isso. Eu posso até, se você me permitir, Claro. fazer
uma propaganda. Eu tenho um podcast, né, que eu falo sobre suicídio. Ah, é? É Olha um que legal. podcast, eu acho que em torno de 1 hora. É um tema bastante complexo, um tema difícil, pesado, né? Mas tem um podcast que se chama Fala Doutor, né? Que é um podcast, inclusive, da Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos. E eu gravei faz um mês um tema sobre suicídio. Mas se quiser gravar, seria um prazer. Não Vamos teria lá, mas problema nenhum. entra lá, viu, Rita? Entra lá. Fala Doutor, que é o podcast, tá no YouTube, né? Tá no YouTube, inclusive no Spotify também. Ah, legal, legal. E a gente vai, Gui, eu vou pedir para você colocar o Instagram do doutor, porque de repente, se você não achar pelo Fala Doutor, você vai seguir o doutor Davi lá no Instagram e tem lá, né? O Fala Doutor tem umas postagens, né? Tem. O fundo azul é isso? Exato. Ó, Fundo verde, se não me engano. Verde clarinho? Então aí você segue por lá. Doutor Davi, muito obrigada, viu? Por estar com a gente sabe do seu agenda aí, apertadinha. Obrigada, maio já foi. E vem a junho, tá voando, né? E a gente marca um próximo, então, porque agora eu tô de cara, tá de olho na saúde, tô de olho na sua saúde. Na saúde, é verdade. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, viu, Solange? Eu agradeço o seu convite e é sempre um prazer aqui estar com vocês. A gente que adora as suas orientações. Bom, semana que vem a gente está de volta e como a gente já adiantou, o doutor Rachid vai falar sobre problemas no intestino, né? Quem nunca? É um mistério, né? Dizem, eu não sei se é verdade ou não, doutor Davi, que o intestino é o nosso segundo cérebro. É verdade. É verdade? É verdade. O que acontece no intestino pode ter uma repercussão no corpo inteiro. Então vamos entender. Mas aí o doutor Rachid vai explicar isso com maestria, com certeza. Então tá. Então na próxima terça-feira, 7 horas da noite, a gente tem um encontro marcado. É claro, estou esperando vocês. Marvin vai estar com a gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, doutor. Obrigado.